Muito bem, meu povo, já estamos de volta com o programa Hora da Verdade Roraima. Quero agradecer mais uma vez a sua participação, a sua companhia. Já passamos mais de 1000 comentários. Eu agradeço em primeiro lugar ao meu Deus Todo-Poderoso, claro, e segundo, a você, que é a razão do nosso sucesso. É para você e por você que todos os dias a nossa equipe está pronta, preparada e querendo para levar muita informação, que é o nosso compromisso e a marca registrada da Web TV da Morinda. E eu estou tendo hoje o prazer, a satisfação de receber esse amigo querido, meu amigo Império Oliveira, que sempre que a gente chama, ele está pronto, preparado e querendo. Muito bem, muito bem. Satisfação sempre, né, estar aqui com o seu programa, vendo essa audiência maravilhosa que você tem e a gente comunicando aí com o teu público, né, trazendo aí informações, né, esclarecendo quadros, cenário, né, falando sobre o nosso querido estado. Isso é importante demais. É muito bom estar com você. Você vai me contar tudo, não vai me esconder nada? Vamos lá, vamos lá. Você já sabe muito, né? Tá por dentro aí da política, tem informações de bastidores, que isso é que é importante, né? De cenários, de tudo, mas realmente, Ricardo, há mudanças significativas no nosso estado. A gente vê aqui muitas vezes falar de tudo isso, né? E realmente se consolidou aí aquilo que muitas vezes a gente viu que era improvável, né? Que foi exatamente a cassação do governador Denário, mas findou se consolidando. O ano passado, realmente, a ministra disse que antes do processo eleitoral ela queria colocar em julgamento, né, mas todo o isso processo. Já era algo que já vinha mostrando, já vinha mostrando que ia acontecer. Olha, o governador Denário, ele, na verdade, ele consolida o mandato dele inteiro, né, porque ele no início ia o mandato dele depois das eleições. Ele foi, houve na passagem de quando ele venceu, né, para a governadora Sueli, ela saiu antes do mandato, né? Teve uma intervenção, ele foi o interventor, né? Então o Denário cumpriu 8 anos de mandato, certo? Então não há perda para o Denário, é só o fato de ele não poder participar das próximas eleições por enquanto, né? Por causa do processo da cassação dele. Algumas pessoas estão comentando, rapaz, ele pode recorrer, outras dizem, não, ele não pode recorrer. Como é que está isso? Pode, claro que ele pode recorrer. Ele vai recorrer fora do cargo, evidentemente. E ele está, evidentemente, cassado. É possível ele encontrar algum argumento para que ele possa concorrer? É possível sim. Pouco provável, mas é possível, certo? O que tem realmente de efetivo é o quadro atual que está, né? Um processo onde o TSE ratifica uma nova eleição, certo? E essa possibilidade, o governador Sampaio agora assume, né, interinamente, né, só para conduzir o processo eleitoral que ele é candidato. Que no caso era até o dia 21 agora do próximo mês. E agora suspende, né? E isso é importante a gente esclarecer aqui, né, os pontos principais. Ninguém vai falar muito sobre a questão específica de legal, não, é porque é para o eleitor entender, né? Para as pessoas entenderem o que está acontecendo, quem pode, quem não pode, qual é o entendimento e outra coisa, da justiça e pronto. Eu quero que você explique do linguajar do nosso público, não dizendo que nós somos mais muito mais técnico, não. Mas porque o nosso público é povão. E eu estava escutando ali quando os ministros vão ler o seu voto. Rapaz, é tanto nome difícil que eu até hoje não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu fico agoniado sem saber aqueles nomes. É um nome difícil danado, rapaz. Esse é um processo, né, que a gente vê. O que acontece, na verdade, com a nossa justiça, né, as nossas leis? É que elas são oriundas, toda a base jurídica nossa, assim, em sua grande maioria, ela é europeia. Certo? Então, aquelas linguagens todas ali, então eles trazem. Então, um bom jurista tem que tocar naqueles nomes, né, sofisticados, que a população daqui às vezes não entende mesmo o que está querendo dizer ali, né? São termos muito sofisticados, muito técnicos. Às vezes o cara enrola tanta coisa ali para dizer uma coisa bem simples, né? E tal, mas isso não é a nossa. Sim ou não? Sim ou não? Então, mas, enfim, é um processo dinâmico, né? O nosso judiciário é constituído dessa forma e é assim que tem que funcionar o processo, né? Mas agora, na sua opinião, Império, como é que você vê esse cenário político em nosso Estado? Olha, mudanças iguais a essa, sinceramente, o Estado nunca teve. Olha, nós tivemos agora
a renúncia do senador Messias, que foi para o TSE. Então sai um senador. Aí nós tivemos... Senador novo agora. Aí nós tivemos a renúncia do prefeito Arthur. Entra prefeito novo. Entra prefeito novo. Agora, a queda do Denário. Entra um governador novo. Cai o Edilson. Entra outro governador novo. Entendeu? E entra um presidente da Assembleia novo. Imagina, nós tivemos a mudança na elite. Em poucos meses. Em poucos meses. Na elite do nosso estado, nós tivemos muita mudança na parte política do nosso estado. Porque antes eram os caciques, né? Saía um, vai entrar outro de novo. Pois é. E agora não. Então, essas mudanças todas fazem com que o eleitor também perca as suas referências. Tá muito assim, né? Tá muito assim. Se a gente for aqui fazer qualquer previsão, ou alguém que tente fazer uma previsão aqui, é muito incerta. É muito certo. Né? Porque o nosso eleitor, embora esteja todo esse tipo de mudança, a gente quer saber o seguinte: o eleitor mudou a sua opinião? Ninguém sabe. Quais são os nomes que vão participar desse pleito? O eleitor não sabe ainda, nem o judiciário definiu. É do agrado do eleitor? Né? Pois é. Quem são os possíveis candidatos? Aí nós temos, né, agora, já pelo menos ali 7 possíveis candidatos que foram lançados nesse primeiro momento. Com licença, enquanto você me fala dos possíveis candidatos, me falaram do meu ponto aqui, que eu não estava sabendo, que me parece-me que você é pré-candidato ao governo do estado de Roraima. É verdade isso ou eu estou falando aqui balela? Não, é verdade. Olha verdade, só! Sim, né? Nós tivemos uma conversa... Um bom nome, hein? Cara íntegro, conhecedor das causas do estado de Roraima, como ninguém, sabe o que é política e sabe o que o nosso estado precisa, hein? Atenção, meu povo! Obrigado, Ricardo. Realmente, nós já tínhamos ali, né, no PV, eu sou do partido PV, uma conversa com o presidente Hudson, né? Certo. E nós fazemos parte de uma federação e o PV, o PT e o PSOL, né, são partidos que estão numa federação que foi construída a nível nacional, e o PT também tem uma outra candidata, né? Que é a professora Antônia Pedrosa. Né? Ela é daqui daqui, professora, filha da terra, competente, luta pelas mulheres, né, e tal. Tem uma luta intensa aí. E a gente tem um respeito por isso também. Certo. Então, na verdade, na nossa federação, nós temos 2 candidatos entre os que estão aí. E isso é uma conversa interna que a gente está tendo para a gente poder definir, né, o que vai ser melhor. Então, embora eu esteja ali na minha pré-candidatura pelo PV, mas lá na frente vai ter que fazer uma composição para a gente poder participar do pleito, se ele for acontecer. E, Pério, experiência não lhe falta. Né? Eu queria que você falasse para o nosso público, você já foi prefeito, já assumiu cargos relevantes em nosso estado, em nossa capital, né? Então você tem uma bagagem para isso. Né? Ricardo, a gente tem uma bagagem longa, né? Poxa, meu primeiro cargo público eu assumi, certo? Primeiro como professor, né? Em 1982. Olha aí. Certo? Foi lá no Surubim, passei 2 anos, então boas Era partes... professor de quê? Professor de matemática e história. Caramba, logo matemática. Entendeu? A história tem... Por isso que você conhece muito bem a história, cara. Aí eu saí, né, para a formatura e voltei em 1989. Em 1989, eu fui secretário de Saúde, de Educação, de Finanças lá em Normandia, e assumi também, por um curto espaço de tempo, a Secretaria de Saúde. Olha, que maravilha. Certo? Então, foi a minha primeira experiência já num patamar alto. Né? E de lá para cá, assumir a Prefeitura de Pacaraima, venci as eleições lá, né? 2 mandatos. Você foi 8 anos lá? 8 anos prefeito lá. Fui presidente da Associação dos Municípios e depois assumi várias secretarias. Secretaria de Agricultura, Secretaria de Articulação Municipal e Políticas Urbanas, né? Fui diretor administrativo do IPEM, fui secretário adjunto de Desenvolvimento Agrícola do município de Boa Vista. Né? Então, assim, tem a secretário do Índio, né? Dos povos indígenas durante 4 anos, do governador Anchieta. Então, isso vai te dando uma condição muito boa de você analisar quadros, né? De você saber qual é a dinâmica, não só da política partidária, mas das políticas públicas, ou seja, aquilo que é necessário para o desenvolvimento, para determinadas ações que tenham que chegar à população, sabe? Ricardo, a gente ouve, eu vejo muitas redes sociais, né, as reclamações,
quando os políticos ali, né, divulgam o seu trabalho, colocando nos outdoor, né, poxa, eu coloquei tantos milhões de recursos, Mas o que acontece? A população sente esse dinheiro chegar, sente isso em forma de bons serviços, sabe? A gente tem bons serviços de saúde, isso a gente já conversou até várias outras vezes, né? Será que se a gente entrar, se a gente chegar lá no Hospital Geral e pegar 100 pessoas daquela ali, ou no Hospital Geral, ou lá no Coronel Mota, ou qualquer outra unidade de saúde, e chega lá com aquelas pessoas que estão sendo atendidas pelo serviço de saúde, e pegar 100 delas e perguntar, você está satisfeito aqui? Será quantas vão dizer que eu estou maravilhoso aqui? Entendeu? Isso é medida. Então, a medida não está em trazer os recursos. A medida está em fazer com que esses recursos cheguem efetivamente no benefício da população em serviços de qualidade. Aí isso aqui a gente precisa melhorar. E isso eu estou falando independente da questão de governo, quem for, de prefeito e tal. Sempre você certo? Aqui, não, você a gente falou. Precisa avaliar isso daí. E isso daí eu acho que é um processo que não tem. Nós temos uma avaliação muito superficial, que ela é a primeira fase. O que é? Eu trouxe dinheiro. Parece que a classe política, só nisso daí, ela já se dá satisfeita. Mas a população não está satisfeita com isso. Certo? Se nós avaliarmos os índices educacionais, e aí do ensino básico inteiro, estou falando do ensino básico, da primeira fase e da segunda fase, que é do ensino, até o ensino médio, que é onde está a melhor formação das crianças, né, das nossas crianças e do adolescente, pergunta qual é a chance dessas crianças passarem num concurso para o judiciário, vamos supor, para juiz, para promotor, para defensor público, que são os melhores salários hoje, para delegado da Polícia Federal, para um concurso da Polícia Federal. Nós temos com as nossas crianças chance, porque essa é a medida. Qual é a chance dos nossos filhos participarem de um Enem, ou sei lá, de um vestibular de medicina para a USP, que é a melhor que tem, né? Ou para Minas Gerais, ou para Brasília, para o Rio de Janeiro. Nossos filhos, netos, têm condições de estar lá disputando uma vaga dessa? É aí que está a medida, não está em eu trazer dinheiro. Porque trazer dinheiro, nós temos um discurso inaugurado lá atrás. Eu trago dinheiro, trago dinheiro, trago dinheiro. Mas quando a gente olha o processo socioeconômico do Estado, as pessoas daqui não sentem isso. Por isso que está mudando. A gente não percebe, né? Mas o eleitor está o tempo todo dizendo o seguinte, estou tirando um monte de gente que vendeu isso daí para mim há 20, 30 anos, não entregou, e eu não aceito mais esse discurso de que eu trago dinheiro. Entendeu? Por quê? Porque o que o eleitor quer, o que as pessoas querem, não é só o eleitor, não. Sabe? Todo mundo quer é que isso se transforme em serviço de qualidade. Segurança de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade, geração de emprego, né? E isso daí sim, aí falta muito. Qual é a base da nossa economia? Nós temos aqui uma questão muito forte e é um setor fundamental, que é o quê? O agro, não é? Mas nós tínhamos, tu imagina, em 1988, 89, olha só, o ex-senador Jucá era governador, né? E ele disse que trouxe realmente para a Embrapa a primeira semente de soja para iniciar o plantio de soja. O governador Otomar entrou, ganha a eleição de 1990 e estimula isso, né, junto com a Embrapa lá, inclusive um dos lugares de amostragem era ali no Passarão, uma área que era do Estado, que o Estado definiu lá. Veja só, de 89, quando o ex-senador Jucá, que era governador, 88, 89, por aí, até aqui quanto tempo faz? Agora, né? Até agora. Nós vamos fazer o quê? 40 anos, né? Quanto foi que cresceu essa área? Ela realmente impacta na vida de todo mundo aqui? Não, ela chega a 10%, 12% da nossa riqueza. Ou seja, nós vamos ter que esperar uma atividade 40 anos para ela se consolidar e ainda 10%. Não dá conta de tudo? 10% da população. Você está entendendo? Não, nós não podemos esperar mais isso. Eu vi essa época só chegando, porque foi a época que eu estava iniciando também com minha primeira função pública lá, né, em 1989. Tu imagina 40 anos.
E, sabe, a gente não consolidar uma cultura, certo? O Pará resolveu o seu problema olha só o Pará. Passagem. E nessa época nós tínhamos mais terras. E agora nós temos menos terras devido a essa política agrícola aqui. Mas o que consolidou? É isso que a gente precisa avaliar, Ricardo. O que consolidou, evidentemente? Porque potencial nós tínhamos muito. Nós tínhamos uma reunião com os grandes lavrados, mas Rondônia, que não tinha nada, hoje chega a 19 milhões de cabeças e nós estamos com 1 milhão e 200. Nós éramos exportadores de carne. Entendeu? Para Manaus, para todo canto. Nós tínhamos e temos ainda grandes reservas. Tu procura aqui em Roraima qualquer tipo de mineral. Tem aqui. Um grande potencial comercial. Mas qual foi esse que foi regularizado para melhorar a vida de todo mundo? Para incrementar a renda? Não. Mas o Pará fez isso lá com a Vale, entendeu? Com minério de ferro e alumínio. É quase 80% da receita do Pará, da riqueza do Pará, vem da mineração. Eles vão lá, exploram as riquezas dele, tanto da madeira quanto dos minerais que eles têm lá, com uma grande empresa, e fazem as políticas dele. O Amazonas escolheu o quê? A Zona Franca de Manaus. É tecnologia lá, que é quem sustenta toda a riqueza do Amazonas. Entendeu? Rondônia resolveu o problema dele. Tem uma hidrelétrica, 2 hidrelétricas lá, o setor de pecuária cresceu, a agricultura cresceu, portos tem lá e eles estão resolvendo. O Amapá está resolvendo o problema deles. Com o quê? Com a exploração do petróleo. E nós aqui? Tem petróleo na Venezuela, são as maiores reservas de petróleo do mundo. A Guiana agora se destaca com maior produção de petróleo. Suriname hoje está começando a ter 300 mil barris dias, já tem contratado quase 1 milhão, é o que a Guiana está explorando hoje. A Guiana está com 900 a 1 milhão de barril por dia, vai chegar a 3 milhões e 200 em contrato nos próximos anos. Certo? Vai passar a Venezuela. Já está passando, não vai passar porque a Venezuela vai reestruturar de novo o seu setor e vai voltar a ser um grande produtor de novo. O Amazonas ali tem uma reserva ali que eles também têm petróleo lá. Aí Roraima está bem no meio, não tem. Está vendo que isso não existe? Na sua opinião, certo? Na sua opinião, qual seria um grande projeto de crescimento para o estado de Roraima, de fato e de direito? Olha, é isso que eu estou dizendo, para consolidar a ideia. Nós temos grandes reservas. Tu quer ver uma coisa que está na moda? Terras raras. Aí a universidade, junto com o instituto ali, pesquisou, aqui tem uma grande reserva. Mas vamos explorar? Não. Mas São Paulo está resolvendo, o Rio Grande do Sul, o Paraná, Goiás, o Mato Grosso, todos eles estão começando a explorar suas reservas. E a daqui? Entendeu? E a daqui? Cada vez mais acolchando. Olha, nós tínhamos, no período do diamante, tinha muito. Hoje não pode. O ouro, temos, não pode. A cassiterita, temos, não pode. Entendeu? Nióbio. O nióbio, temos, não pode. O petróleo, temos, não pode. Até agora não se decidiu. Entendeu? Terras raras, temos, não pode. Parque dos dinossauros. Aqui brincando um pouco. Até isso nós temos. A universidade foi lá e disse, aqui tá cheio de pegada de dinossauro aí. Entendeu? Não, sei lá, não sei nem o que a gente vai fazer com tudo isso aí, né? Mas para brincar aqui. Ou seja, tudo tem em Roraima. A gente não pode continuar com a pobreza desse estado do jeito que está. O Bolsonaro dizia que aqui fosse ele aqui era um palácio dele. E pois os olhos dele. Então eu acho que isso dali precisa definir, e isso nós não definimos. Se a gente perguntar da classe política inteira, todo mundo tem um projeto seu, mas não tem um projeto de desenvolvimento de Roraima. Todo mundo que passou, os grandes políticos ali, apresentaram o seu projeto para sua reeleição, para aumentar o seu reduto eleitoral, pegando emendas parlamentares lá. Agora tu imagina só, entendeu? São umas emendas parlamentares todinhas do estado de Roraima, que vem da classe política, e todo mundo pode trazer emenda hoje. Aí tu compara com o que a Vale representa lá para o estado do Pará, não dá 10%. Ou seja, para o estado do Pará, emendas, que é aquilo que todo mundo... minhas emendas, porque eu trouxe, não está nem aí. Entendeu? Por quê? Porque o Pará estabeleceu uma fonte de riqueza permanente para eles e vai mexer lá para ver se a classe política ou o presidente de plantão recebe voto de algum parlamentar. Vai mexer lá na Zona Franca de Manaus.
para ver se a classe política lá do Amazonas chega lá e diz o seguinte, vai ter voto aqui. Muito pelo contrário, tá a briga aí para a 319, e eles estão dizendo o seguinte lá, ou você libera a 319 e resolve o problema ali depois, ou não vai ter governador, as 2 vagas de senador e não tem deputado federal, meu amigo. Sabe? Então, ou seja, quando vai mexer na Zona Franca de Manaus, a classe política lá do Amazonas é muito clara, se une todo mundo e diz o seguinte, nós trocamos deixar de invadir a floresta para a permanência da Zona Franca de Manaus. Se mexer aqui, nós vamos para a floresta. Aí todo mundo do Brasil, lá do sul, diz, não, essa parte é com a gente, não fica aí com a Zona Franca de Manaus, não mexe. E Roraima. Império, o que eu queria também ver outro assunto, abordar outro assunto, pela sua experiência, no andar da carruagem, como fala um cordão popular, o que é que você vê esse quadro político para o nosso Estado, na sua opinião? O que é que vai desenrolar esse quadro? Ricardo, aqui tem 2 pontos que é importante a gente esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo e para o eleitor. Só tem 2 assim, tem outros questionamentos jurídicos que vão aparecer, evidentemente, porque cada caso vai ser um caso específico. Mas aqui tem 2 questões pontuais. Vai mandando sua mensagem. Meu diretor, se tiver mensagem aí, vai colocando, tá? Primeiro. Manda sua mensagem, fazendo alguma pergunta para o Império. Primeiro, e que limita as questões dos candidatos ou amplia para todo mundo, né? Então, e tem que respeitar a legislação, aquilo que o TRE vai definir e, evidentemente, vai ter demanda para o TSE, como já está começando a acontecer. Mas tem 2 casos, assim, muito pontuais que eles vão definir o processo eleitoral agora. Primeiro, será que, no entendimento do TSE, aliás, do TRE, o que vai acontecer agora, certo? O que vai acontecer? Eles vão deixar os períodos de desincompatibilização e de registro para os registros de candidaturas, né? Então, tem 2 questões muito que vão definir esse processo todo. Primeiro, é o tempo de filiação partidária, 6 meses. Isso está batido martelo. Já não tem como mudar isso. Isso aí está bem avançado, dizendo o seguinte, o período é 6 meses. Certo? Lei. Então, ou seja, quem não tem 6 meses de filiação partidária, não pode. Mas tem uma outra também que vai limitar. De desincompatibilizações de funções públicas. Certo? O que é? Quando é que tu deixou o teu mandato para poder concorrer? Aí entra, vou dar um exemplo muito concreto, que é o prefeito Arthur. O prefeito Arthur tem 6 meses no PL, porque a mudança partidária dele aconteceu lá atrás. Mas ele não se desincompatibilizou 6 meses antes, porque ele se desincompatibilizou agora em abril. Então ele não tem 6 meses para poder concorrer ao pleito. E se isso daí não acontecer, ele está fora do pleito. Na mesma coisa o Damião. O Damião já não tem tempo de filiação partidária, porque mudou de partido há pouco tempo. Está fora do pleito. E assim como vários outros. Né? Então, a definição do TRE ou TSE com relação às regras estabelecidas é que vai definir quem pode ser os candidatos ou não. Mas essas 2 é importante que as pessoas saibam, eleitor. São os 2 casos. Primeiro, 6 meses de filiação partidária. E depois, 6 meses de desincompatibilização de função pública. Certo? Isso daí vai definir quem são os candidatos. Outra coisa que eu queria ver com você, Império, é a questão dessa eleição suplementar, que era para ser agora dia 21 do próximo mês, e me parece que não vai acontecer. Olha, essa é outra incógnita, entendeu? Eu estou falando assim se a eleição for acontecer. Mas veja só, Ricardo, qual foi todo o processo jurídico do governador Denário? Não era protelar, para que nem houvesse a eleição suplementar? Isso. Quando o governador Damião entrou, qual era a principal proposta dele? Não era protelar, para que também nem houvesse eleição? O governador Sampaio agora entra de novo, qual é o objetivo dele? Protelar para quem? É legal. É normal, ou seja, o Denário era assim, o Damião era assim e o Sampaio é assim. Que é legal. É legal, é natural, o cara tá lutando pelo direito dele. Assim como se perguntasse, não, o Ricardo assumiu o governo. Qual era? Tu ia querer entrar numa eleição com 1 mês de governador? Não,
Claro, o Império não queria, o Ricardo não queria e ninguém queria. Queria tentar protelar isso aí. Então, ou seja, essa é a vontade de quem senta naquela cadeira, independente de quem está lá. Então, estão criticando, não, o governador Sampaio não quer ter eleição. Não, e o Denário também não queria, o Damião também não queria, o Sampaio não queria. E se o presidente da Assembleia Legislativa que está agora sentar naquela cadeira, o que é que ele vai querer? Que não tem eleição. Tu está entendendo? Ou seja, qualquer um que estiver no lugar deles quer a mesma coisa. Agora, isso é bom para o processo democrático de Roraima? Não, eu acho que todo mundo que, evidentemente, que tiver as condições tem que participar. Mas quanto mais gente estiver participando, mais escolhas, né? Mais escolha a população tem. Então era importante estar aí o Arthur, é importante o Damião, é importante aí o Zago, o Paulo César, a Pedrosa, o Império, o Sampaio, que são os que estão os nomes agora, né? Deixa participar e a população escolher quem é o melhor. Sabe, quem leva a melhor proposta, quem tem ali e pronto. Sabe, Ricardo? Eu acho que esse é o processo democrático. Agora, imagina só uma pessoa não querer ir para o embate eleitoral. Qual é o medo de você discutir ideias, de tentar mostrar uma proposta convincente para as pessoas, uma proposta correta? Eu acho que esse é o processo democrático e a maioria dos políticos deveriam querer isso. Eu, por exemplo, se eu tivesse o poder de escolha, eu dizia, deixa entrar todo mundo. Mas isso não é o entendimento da eleição, e aí da legislação, né, da nossa legislação. Então tem que respeitar aquilo que o TRE local vai definir numa reunião de colegiado, né, eu acho que nessa próxima semana, e depois alguns questionamentos vão chegar ao TSE, com certeza. Né? Império, você está preparado. Você, como ninguém, está preparado. Você se lançou, posso dizer, que é uma eleição que você se lançou muito ousada. Porque você poderia estar no comodismo e ir para um cargo como deputado estadual, um cargo que aparentemente seria mais fácil para você, mas você não. Se lançou pré-candidato a governo do estado de Roraima. Está preparado? Claro. Eu não vejo diferença nenhuma, eu não sou mais e nem acho que eu tenho menos, tanto na experiência administrativa, que comecei ali aí, poucos dos que estão aí têm o tempo que eu tive. Conta aí de 89. Entendeu? Então aí, quando a gente olha quem está aí dentro dos candidatos que estão postos, nesse tempo de experiência em gestão administrativa, eu acho que não tem nenhum deles que tem o tempo que eu tenho. De experiência efetiva, assumindo pastas de renome, secretarias de Estado, cargo de prefeito. Então, nesse ponto, ninguém. Tá tranquilo. Certo? Estou tranquilo. De aprimoramento e de conhecimento do que são as funções públicas. Sempre exerci com muita competência e sabendo o que estava fazendo em todas as pastas. Eu também não me vejo menos do que nenhum dos candidatos que estão aí, certo? Da formação acadêmica, Ricardo. Eu sou engenheiro, certo? Tenho uma pós-graduação sou professor, né? Engenheiro, professor, com pós-graduação em a moderna educação, pós-graduação na Universidade na PUC, do Rio Grande do Sul. Tenho outra pós-graduação em diplomacia corporativa e compliance na PUC de Goiás, certo? E estou fazendo uma outra pós-graduação em IA, né? Inteligências Artificiais, em negócios na política. Então, eu não vejo ali nem do ponto de vista acadêmico, nem do ponto de vista de experiências profissionais no setor público, nem do ponto de vista do conhecimento que a gente tem de políticas públicas, nenhuma diferença para qualquer outro candidato. Então, eu preciso estar aí nesse meio ali, colocando as minhas ideias, sabe, conversando e dialogando com o público. A última vez que eu fui para as urnas, Ricardo, foi em 2020. 2000. Entendeu? 26 anos. Depois aí eu tive alguns impedimentos e depois passei por uma doença muito difícil, né, que foi 2 cânceres que eu tive que vencer ali a partir de 2016. Fui diagnosticado com câncer e depois ali você não tem mais, teus sonhos ficam todos para trás. Né? Primeiro é a saúde, né? Primeiro é a saúde e tal. Tive que morar fora porque não tem condições aqui no estado. Como não teve para mim, não tem para muitas pessoas que eu vi lá e acompanhei
o sofrimento de tantas pessoas. Imagina só, Ricardo, nós vamos geralmente para Brasília, ou sei lá, para Manaus, ou lá para Rondônia, ou São Paulo, que são os pontos onde realmente o Estado tem convênio para os TFD. Agora, tu imagina viver num desses estados ali, é R$50 por dia, uma diária. Ou você come, ou você não tem um lugar para ficar, não tem como fazer. Você está fragilizado, longe da sua família, largando as suas atividades, sabe? Muita gente largando seu emprego, largando suas coisas para poder se tratar. E pagar R$50 uma diária, sabe? Para alguém que está extremamente fragilizado, esse é o nosso estado. Você está entendendo? E eu passei por isso. Não só eu que passei, não. Muita gente passa. Muita gente passa. Entendeu? Crianças. Imagina, crianças com a mãe, sai daqui. Às vezes a mãe tem que revezar com o pai. Aí paga a passagem para a mãe voltar. O pai tem que ir, larga o seu emprego aqui, passando extremas dificuldades. Adolescentes, senhores idosos. Então, não existe isso. Certo? Eu acho que isso é coisa que precisa discutir. Sabe? Isso precisa discutir. Ricardo, eu fui alfabetizado pela minha mãe, não tinha escola perto. Entendeu? A primeira vez que eu entrei numa escola foi lá em Normandia, era uma escola de igreja, né? Que foi a primeira alfabetização com 7 para 8 anos. Entendeu? Lá. Mas quando eu volto lá para onde eu nasci, entendeu? Eu estou com 61 anos, certo? Eu ainda vejo as mesmas condições de 60 anos atrás em escolas indígenas. E eu tenho certeza que se for lá para aquela região de Rorainópolis, de Caroebe, São Luís, tem lá do mesmo jeito, sabe? Escolas abandonadas, crianças saindo a pé, o pai levando de moto, criança saindo de bicicleta, ou indo até a pé para se deslocar até onde passa um transporte escolar. Quanto esse transporte escolar passa? 60 anos depois, a gente ainda lidar com isso? Que avanço é esse? Eu acho que essas coisas a gente precisa discutir, sabe? Porque agora eu não tive mais essa oportunidade aqui, entendeu? Mas eu preciso dar isso aos meus filhos, aos netos e aos de vocês que estão aí. Essas coisas a gente precisa discutir. Você tem filhos ali na idade adolescente e tal, qual é a chance que ele tem? Entendeu? Qual é a chance? E vislumbra aqui, aí eu vou até pegar uma fala que era presidente da Assembleia Legislativa, o Sampaio, que reuniu com 100 jovens ali, né, uma quantidade grande de jovens. Ele perguntou de 10 se queriam sair daqui, os 10 queriam sair, porque não vê perspectiva, e eu vou pegar a fala dele mesmo, que hoje é governador. Entendeu? Mas esse é a mesma coisa que qualquer outro adolescente está pensando. E que hoje um pai gostaria de estar com seu filho fora para dar melhores condições para que ele possa ascender. Ora, então, cadê as placas de recurso de eu trouxe, e a melhoria para os nossos alunos? Eu sempre comparo, Ricardo, aqui, essas questões da educação, é a mesma coisa que você ter ali um cara que vai competir com uma bicicleta de aço carbono, sabe, de tudo ali. Uma Monark. E o outro numa Monark caindo o cabelo ali, com o pedal todo coisa, cai a corrente. Caiu o cabelo da corrente. Caiu o cabelo da corrente, não dá. Como é que a gente ganha uma corrida dessa? Nunca mais tinha escutado isso. Tu tá entendendo? Como é que eu, quando era criança, minha bicicleta vivia caindo o cabelo lá da catraca, né? A gente ou pedalava e caía lá a coroa. A corrente arrebentava porque a gente colocava ali não tinha aquela travinha, né? Perdia, já era. Porque você colocar até um preguinho, né? Botava um preguinho ali, quando da fé ela caía de novo. Como é que a gente ganha uma corrida, Ricardo? Não tem como, isso é desumano com as nossas crianças e adolescentes. Eu acho que isso tem que ir para a pauta. Verdade. Você tá entendendo? Olha, é 15h10, já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria muito, Império, agradecer a sua presença aqui. Você sabe que a gente tem que fazer um programa com mais tempo para a gente, porque é muito assunto importante, relevante para toda a nossa sociedade. Olha, muito obrigado pela sua presença. Colaborar com você, colaborar com as pessoas que todo dia estão, os telespectadores, né, e tal. Não tem um nome. Os internautas. Os internautas. Então, é verdade. Império Oliveira
pré-candidato a É governo verdade. do estado de Roraima. Vamos estar trabalhando aí para ver se a gente consolida ali, para discutir não só essas, mas outras ideias, né? E o resultado deixa a população escolher, né? Vamos marcar para você, se não viajar semana que vem, vir aqui conosco. Bora marcar? Vamos Bora lá. marcar. Pronto. Agradeço aí, De nada. que Deus te Eu que abençoe. agradeço você. Vi ali, quando eu vinha chegando ali, você já estabelecendo uma conexão maravilhosa lá com o Paraná. Imagina viu só aí? que coisa boa, E né? aí, tá Pode certo. trazer isso dali, colocar à disposição Isso. para mais outras pessoas, algo profissional. Claro que já tem aqui, né? Mas o profissionalismo sempre é muito bom, né, Ricardo? Parabéns pelo pioneirismo, pelos seus resultados. Muito E bom. ainda dancei um forrozinho, já vou dançar de novo. Eu gosto de dançar um forrozinho, você gosta? Claro, o que eu mais fiz ali era dançar forró com a pipoquinha aí. Eita! Gente, eu vou me despedir. Zerbinha aí, um Zerbinha. grande abraço pro Eu vou me Zerbinha. despedir do Império, mas eu volto, que tem muito mais programa aí, tá certo? Vou pro intervalo, volto já já. Um abraço, tchau, tchau.